nascimento de João Batista. É interessante, como a gente vai falar hoje sobre João, uma das coisas que me chama muita atenção no ministério de João, e talvez hoje eu não vou trazer o que o texto grego, o texto hebraico diz, vou trazer mais uma aplicação pessoal do ministério de João Batista. Para começar, tem muitas pessoas que já nasceram como João. João, ele já nasceu no campo da improbabilidade, né? João, o seu pai, Zacarias, e sua mãe Isabel, eles eram homens que serviram a Deus a vida toda, mas eram pessoas que estavam frustrados porque não podia ter filhos. A gente sabe que naquela época o filho representava a bênção de Deus, né? Havia uma cultura na época que quem tinha filha, mulher, cultura, era abençoado por Deus, mas nem tanto. Quem era estéril era como se fosse amaldiçoado por Deus. E quem tinha filho homem era abençoadíssimo por Deus. Era cultura, enfim, faz parte. Então, o Zacarias era um cara que talvez ele viveu a vida toda achando que Deus não estava tão satisfeito assim com ele. E aí é interessante, eu sempre falo isso. Quando a gente vai ao culto, e o nosso culto é apenas mais um culto, é perigoso. Às vezes o culto que a gente mais despreza pode ser o culto que Deus quer usar para mudar a nossa vida. E naquele dia, Zacarias foi chamado para servir como sacerdote. E naquele dia, parece que achou que tudo seria mais um culto. Deus resolveu marcar a história de e ele marca a história de Zacarias trazendo uma promessa que Deus iria usar aquele tempo de vergonha para trazer uma dupla honra. Por quê? Porque através da vida dele nasceria um profeta inigualável. Isso não foi eu, foi Jesus. Que ele diz que em verdade eu vos digo que nascido de mulher nunca houve profeta como João. Né? Então, Deus é aquele que tem poder literalmente para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. O que me chama a atenção, e o senhor caminhou aí na matança, né, quando João Batista é entregue aos nômades, nós entendemos também que esses nômades, que no caso seriam sem nome, mas depois a gente entendeu que João Batista foi entregue a uma seita da época, chamada de essênios, né? Havia 4 seitas da época, que eram os fariseus, os saduceus, os essênicos e os zelotes, se não me falha a memória, me corrija se eu estou errado, né? Isso. Porque tipo assim, a nossa live não foi combinada, né? Foi muito... Então a gente tá o dia todo aí trabalhando na obra e chega de noite e tá só trazendo as bagagens que a gente teve do tempo que a gente estudou, né? Então tem uma hora que a gente foge um pouco.